Era uma tarde ensolarada em São Paulo. Igor estava sentado à mesa da varanda do restaurante de seu pai, observando o movimento da rua. O calor do sol filtrava-se através das folhas das árvores, criando um jogo de luz e sombra no chão de paralelepípedos. O aroma de comida caseira pairava no ar, evocando memórias de risadas e conversas animadas que antes preenchiam o espaço. No entanto, a atmosfera estava longe de ser a vibrante que costumava ser. O restaurante, outrora um ponto de encontro popular, agora enfrentava dificuldades, e a sensação de nostalgia era palpável. Pai, não é assim que as coisas funcionam, disse Igor, tentando conter a frustração na voz. Ele olhou para Júlio, seu pai, que estava atrás do balcão, organizando alguns utensílios de cozinha. O que você acha que está acontecendo com o nosso restaurante? Ele pode ser muito mais lucrativo. Júlio, um homem de cabelos grisalhos e olhar perspicaz, balançou a cabeça, os olhos cheios de ceticismo. A expressão em seu rosto refletia a sabedoria adquirida ao longo de anos de trabalho duro e desafios enfrentados. Igor, você é jovem e não entende. O que você vê como uma oportunidade, eu vejo como uma ilusão. O mercado mudou, e não podemos competir com os preços que estão sendo cobrados. As pessoas não vêm mais aqui como antes. Mas você se esquece de como éramos antes. Ninguém conseguia nos superar. Agora estamos quase fechando as portas, insistiu Igor, seu tom se tornando mais intenso. Ele se lembrava das noites movimentadas, das mesas cheias e do riso que ecoava pelas paredes. A comida que servimos é de qualidade, e temos que acreditar que ainda podemos atrair os clientes. Acreditar não é suficiente. É preciso anos de experiência para se tornar um bom cozinheiro. Não é algo que se aprende da noite para o dia, respondeu Júlio, com um tom de voz firme, enquanto olhava para o horizonte, como se buscasse respostas nas nuvens. Você está ignorando que existem pessoas que têm um talento nato para isso. Igor exclamou, a paixão pela culinária pulsando em suas veias. Claro que o aprendizado é importante, mas a comida precisa ter vida, precisa ser feita com amor. Não, não e não. Pode falar o que quiser, mas eu mantenho minha posição, disse Júlio, cruzando os braços, um gesto que Igor conhecia bem. Seu pai sempre fora teimoso, e a idade parecia apenas intensificar essa característica. Igor suspirou, percebendo que a conversa estava se tornando um ciclo sem fim. Ele olhou para o pai, que parecia mais interessado em observar a vizinha do que em continuar a discussão. Uma ideia surgiu em sua mente, e um sorriso travesso se formou em seus lábios. Que tal fazermos uma aposta? Se eu encontrar um chefe talentoso em um mês, você promete não discutir comigo por um ano. Mas se você ganhar, eu te dou meu rifle de caça, propôs Igor, a animação crescendo em sua voz. Júlio, que havia se distraído com a vizinha, levantou a sobrancelha interessado. Um rifle? Você realmente está falando sério? Sim, um rifle que eu mandei fazer sob medida. Custa uma fortuna, mas você sabe que eu sempre busco o melhor. E eu quero que você o use para suas caçadas, explicou Igor, seu entusiasmo evidente. Júlio, que havia se aposentado recentemente, havia encontrado na caça uma nova paixão. Ele sempre falava sobre as aventuras no campo, e a ideia de ter um novo rifle o animou. Tudo bem, eu aceito. Mas não se esqueça, se eu ganhar, você terá que concordar comigo durante um ano inteiro, disse Júlio, um sorriso divertido se formando em seu rosto. Não vai ser fácil para você, pai, Igor respondeu rindo. Finalmente vou te mostrar que milagres existem. Júlio riu, mas logo sua atenção se desviou novamente. Ele viu a vizinha, Ana, saindo de casa e acenou para ela. A conversa entre pai e filho ficou em segundo plano, enquanto Igor se perguntava se conseguiria realmente encontrar o chefe que mudaria a sorte do restaurante. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e que precisava agir rapidamente. A pressão estava sobre seus ombros, mas a determinação de reverter a situação o impulsionava. Ele não podia deixar que o legado de seu pai se apagasse, e a ideia de ver o restaurante prosperar novamente era um combustível que o movia. Júlio Evandro, um homem de cabelos grisalhos e olhar perspicaz, sentia uma nova energia pulsar em sua vida desde que Ana, sua vizinha, se mudará para a casa ao lado. Conversar com ela se tornará quase tão emocionante quanto suas caçadas nos campos abertos do interior de Minas Gerais.
A cada dia, ele se via mais intrigado por suas histórias e pela forma como ela falava sobre suas experiências. Quando Ana mencionou que tinha sido atiradora em sua juventude, Júlio ficou completamente encantado, como se uma nova luz tivesse acendido dentro dele. Naquele dia, ele estava especialmente animado. Havia descoberto uma receita inusitada que prometia surpreender Ana, e não conseguia parar de espiar pela janela, esperando o momento certo para convidá-la para experimentar sua criação. Enquanto isso, seu filho Igor, que sempre o apoiava, percebeu a animação do pai e sorriu, sabendo que a vida de Júlio havia mudado para melhor. Pai, eu preciso ir, disse Igor, levantando-se do sofá. Não fique muito tempo olhando para a janela, ou você vai acabar perdendo a hora de fazer o almoço. Júlio riu, mas a verdade era que ele estava aliviado por Igor não se incomodar com sua nova obsessão. A morte de sua esposa, há mais de 10 anos, havia deixado um vazio profundo em sua vida, e por muito tempo, Júlio se fechou em um silêncio melancólico. No entanto, agora com Ana ao seu lado, ele parecia ter recuperado a alegria de viver. Era como se ele tivesse rejuvenescido, e Igor não podia deixar de notar isso. Após se despedir do pai, Igor decidiu passar pelo restaurante que gerenciava. Ele adorava fazer uma visita inesperada e ver como as coisas estavam indo. Ao entrar, encontrou Valério, o chefe, cantando enquanto preparava alguns pratos. O salão estava quase vazio, e isso fez Igor franzir a testa. O som da música, que antes ressoava em harmonia com o riso dos clientes, agora parecia um eco solitário. Valério, me mostre o menu, pediu Igor, enquanto se acomodava em uma das mesas, observando a disposição dos talheres e a limpeza do lugar. A garçonete trouxe o cardápio, mas seu semblante estava pálido. Desculpe, mas não temos metade do que está aqui, ela respondeu, com um olhar preocupado. Eu já imaginava, disse Igor, levantando-se e indo até a cozinha. Valério, por que o menu está tão vazio? O chefe apenas deu de ombros com um ar de desdém. Não temos clientes suficientes para justificar a cozinha cheia, Igor. Você deveria perguntar aos gerentes por que o povo não vem mais. Ou talvez a qualidade dos pratos não esteja ajudando, Igor retrucou, com um sorriso irônico, lembrando-se das críticas que o restaurante havia recebido nas redes sociais. E o que você sugere? Que eu me coloque na cozinha e faça tudo sozinho? Valério respondeu, olhando para Igor com um misto de desafio e cansaço. Na verdade, é exatamente isso que eu planejo fazer, mas não sozinho, Igor disse, saindo da cozinha sem esperar pela resposta de Valério. Ele tinha planos de encontrar um chefe talentoso que pudesse reverter a situação do restaurante, mas isso teria que esperar até que ele voltasse de uma viagem de negócios. Ele se dirigiria a um evento a cerca de 300 quilômetros de distância, onde confeiteiros e proprietários de cafeterias se reuniam anualmente para trocar experiências e fechar parcerias. Igor sempre aproveitava essas oportunidades, pois foi ali que encontrou seu fornecedor de café excepcional e o confeiteiro que ajudou a elevar a qualidade de seus produtos. O evento, conhecido como Fórum Gastronômico, aconteceria em um novo e moderno centro de convenções. No primeiro andar, havia um café e pequenas lojas, enquanto o segundo andar era dedicado a um grande salão com bar e mesas. Igor chegou, cumprimentou conhecidos e se envolveu em conversas animadas. Ele observava os outros participantes, avaliando quem poderia ser um potencial parceiro para sua busca. Sentando-se em um sofá no canto, Igor tomou um gole de café e começou a planejar sua estratégia. Ele sabia que precisava de um fornecedor que pudesse oferecer ingredientes de qualidade para suas confeitarias, e estava determinado a encontrar a pessoa certa durante aquele evento. O aroma do café fresco e a energia vibrante do lugar o motivavam a agir. Igor se sentou em um sofá no canto do salão do Fórum Gastronômico, observando o movimento ao seu redor. Ele estava ali para encontrar um novo fornecedor, alguém que pudesse ajudar a elevar a qualidade de seus pratos e, consequentemente, salvar seu restaurante. Enquanto tomava um gole de café, seus pensamentos vagaram para seu pai, que sempre foi uma figura constante em sua vida. Será que ele ainda está sonhando em caçar patos com aquele velho carabina? Igor sorriu ao imaginar seu pai, um homem simples e apaixonado pela culinária, tentando impressionar a vizinha Ana com suas novas receitas.
A relação deles sempre foi próxima. Seu pai nunca se intrometeu em sua vida pessoal, mesmo quando Igor se casou com Ângela, uma mulher que ele sabia que não agradava ao velho. Mas seu pai sempre a tratou como parte da família, mesmo que Ângela aparecesse raramente e sempre com um semblante carregado, como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas. Após 4 anos de casamento, Igor descobriu que Ângela o traía. Para piorar a situação, ela usava o dinheiro dele para alugar um apartamento para o amante, um personal trainer que não tinha onde morar. A traição o pegou de surpresa, e a dor da deslealdade foi como um soco no estômago. Quando Ângela percebeu que o divórcio era inevitável, começou a espalhar mentiras sobre ele, tentando manchar sua reputação para conseguir algum dinheiro. Mas seu pai estava lá, sempre ao seu lado, oferecendo apoio e conselhos. Com o tempo, Igor se recuperou. Ângela, por outro lado, ficou com a reputação arruinada. Igor sabia que seria difícil para ela encontrar alguém novamente. Ele suspirou, lembrando-se de como seu pai não era mais jovem e desejando que ele tivesse não apenas dinheiro, mas também um pouco de felicidade em sua vida. Igor se levantou e decidiu ir ao banheiro. Enquanto caminhava, ouviu risadas vindas de uma sala próxima. Curioso, ele se aproximou e espiou. Ali um grupo de funcionários estava reunido, rindo de uma jovem que parecia ser diferente deles. Ela usava um uniforme distinto, era magra e mantinha os olhos baixos, segurando um pequeno recipiente com comida. Sônia, você está lavando esses recipientes ou não tem água em casa? Zombou um dos garçons, provocando risadas dos outros. Ela não mora na cidade, deve ser da zona rural, disse outro rindo. As risadas aumentaram, enquanto a jovem apenas apertava o recipiente contra o peito, visivelmente envergonhada. Não dá para entender. Não é possível que você não possa gastar um pouco e comer como todos nós, um dos garçons comentou com desprezo. Aqui todos nós temos desconto. É preciso ser muito pobre para trazer comida de casa, continuou o outro, sem se importar com os sentimentos dela. Lave qualquer coisa. Meu Deus, não chega perto de nós, vai que você está com alguma doença, gritou um dos garçons, enquanto a jovem, assustada, saiu correndo da sala, quase esbarrando em Igor. Ele ficou ali observando a cena, sentindo um aperto no coração. A jovem parecia ser uma boa pessoa, mas a situação a tornava vulnerável. Igor se lembrou de como, em momentos difíceis, o apoio de seu pai foi fundamental para ele. Ela precisa de alguém que a defenda, pensou, enquanto se afastava da sala, decidido a agir de alguma forma. Igor saiu do banheiro e olhou ao redor. Os corredores do restaurante pareciam labirintos, e ele se perguntou como alguém poderia se perder ali. Enquanto caminhava, um aroma delicioso chamou sua atenção, fazendo seu estômago roncar. Era curioso, pois, como alguém que trabalhava no ramo de restaurantes, ele era bastante exigente com a comida. Decidido a descobrir a origem daquele cheiro, ele se virou e seguiu na direção do aroma. Após poucos passos, ele encontrou um pequeno canto, onde a jovem que havia visto antes estava de pé, ao lado de uma janela. Um recipiente com comida estava sobre o parapeito, e uma colher embrulhada em um guardanapo estava ao seu lado. Ela parecia ter aberto a comida, mas não estava comendo. Depois de tudo o que havia acontecido, era compreensível que seu apetite tivesse desaparecido. Desculpe, mas o que você está preparando? Perguntou Igor, aproximando-se. A jovem se virou rapidamente e, ao seguir seu olhar, ele viu lágrimas brotando de seus olhos. É comida, respondeu ela com a voz trêmula. Eu trago de casa porque não posso gastar muito. Meu irmão está doente, precisamos de remédios. Igor ficou surpreso com a reação dela e levantou as mãos em um gesto de paz. Não, você não entendeu. Eu só estava dizendo que o cheiro está incrível. Eu realmente gostei. Ela enxugou as lágrimas e com um leve sorriso respondeu. Pode experimentar, claro. Eu gosto de cozinhar e de fazer experiências. Ela suspirou profundamente. Se eu tivesse mais dinheiro, provavelmente inventaria algo novo todos os dias. Esse molho, por exemplo, eu criei há uma semana. Igor fechou os olhos por um momento, saboreando a lembrança do gosto. Era algo que ele nunca havia provado antes. Ao abrir os olhos, olhou para a jovem. Você tem muitos molhos diferentes, não é? Mais de 20. Isso é impressionante. Ah, sim,
Ela respondeu, um pouco envergonhada. Mas eu não sei se você gostaria de vir até minha casa. É um lugar simples e você deve estar acostumado a ambientes melhores. Não se preocupe com isso. Considere que estou contratando você para uma noite. Eu pagarei pelos ingredientes, e você pode preparar alguns pratos. Estou realmente interessado em experimentar sua comida. Os olhos dela brilharam por um instante, mas logo se apagaram. Eu moro em uma casa simples. Você provavelmente não se sentiria à vontade. Não se preocupe com isso. Eu só quero provar sua comida. Igor tirou uma quantia de dinheiro da carteira e a entregou a ela sem contar. Isso é muito. Ela exclamou, surpresa. Não, é o que você merece. E por favor, me diga seu nome. É Sônia, certo? Isso é realmente importante para mim. Enquanto Igor observava a casa dela, notou que, apesar da simplicidade, tudo estava limpo e organizado. Não havia nada que o fizesse sentir aversão ou desconforto. Ele soube que o irmão de Sônia tinha pouco mais de 12 anos e que havia passado por dificuldades com os pais. A história dela o tocou profundamente, e ele sentiu que precisava fazer algo mais do que apenas experimentar a comida. Sônia estava na cozinha de sua casa, uma pequena construção de tijolos aparentes em um bairro simples de São Paulo. O cheiro de temperos frescos preenchia o ar, enquanto ela preparava a mesa para a refeição. Seus longos cabelos castanhos com reflexos dourados caíam sobre os ombros, e ela se movia com uma graça que parecia natural, como se a cozinha fosse uma extensão de si mesma. Igor, que a observava, sentiu uma conexão imediata. Ele havia conhecido Sônia por acaso, em uma feira de alimentos, onde ela vendia seus molhos caseiros. Desde então, ele se viu atraído não apenas pela sua habilidade culinária, mas também pela sua personalidade vibrante. Após algumas conversas, ele decidiu que precisava fazer algo mais por ela e seu irmão Misha, que enfrentava dificuldades de saúde. Olha, Sônia, ele começou enquanto ela arrumava os pratos, eu tenho uma proposta para vocês. Eu gostaria que vocês se mudassem para a minha cidade. Ela parou surpresa e olhou para ele com os olhos arregalados. Misha, que estava sentado à mesa, olhou para a irmã, intrigado. O que você quer dizer com isso? Perguntou Sônia hesitante. Eu posso oferecer um lugar para vocês morarem. Misha pode passar por exames com os melhores médicos. Quem sabe eles consigam ajudar com a condição dele. E você, Sônia, poderia trabalhar comigo no meu restaurante e ainda ter a oportunidade de estudar. A sua renda seria suficiente para isso. Misha, que estava ouvindo atentamente, não conseguiu conter a empolgação e com a mão cobriu a boca como se tentasse esconder um sorriso. Sônia ficou em silêncio, processando a proposta. Você realmente faria isso por nós? Ela perguntou, a voz trêmula. Claro! Eu quero que vocês tenham uma chance melhor. Igor sorriu, encorajando-a. Nós aceitamos. Misha respondeu, cheio de entusiasmo, enquanto Sônia ainda parecia em choque. O pai de Igor, Júlio, que estava ansioso para ver o que o filho tinha em mente, observou a cena com um misto de curiosidade e expectativa. Ele sempre acreditou que Igor tinha um talento especial para descobrir pessoas com potencial. Então, você encontrou um verdadeiro tesouro na cozinha, não é? Disse Júlio, pescando para Igor. Espero que você saiba o que está fazendo. Igor apenas sorriu, sabendo que a habilidade de Sônia na cozinha era algo que poderia transformar seu restaurante. Ele estava ansioso para ver o que ela poderia criar. Os garçons começaram a trazer os pratos que Sônia havia preparado. O aroma que emanava deles era irresistível. Júlio, ao sentir o cheiro, virou-se para Igor com um olhar de surpresa. Você está me dizendo que essa jovem é a chefe por trás de tudo isso? Ele perguntou, incrédulo. Sim, e ela tem apenas 24 anos, respondeu Igor com orgulho. Júlio se levantou, caminhou até Sônia e a observou de perto. Ele estava impressionado com a confiança dela, mesmo diante de tantos olhares. Você deve se casar com ela, Igor, disse Júlio, de forma abrupta. Igor ficou sem palavras, surpreso com a sugestão do pai. Sônia corou, e um sorriso involuntário surgiu no rosto de Igor. Ele percebeu que de fato havia algo especial entre eles. Calma, pai. Igor respondeu rindo. Vamos com calma. Mas quem sabe em alguns meses. Júlio assentiu, satisfeito com a resposta do filho.
Ele se virou para Sônia, que ainda estava um pouco atordoada com a proposta de Igor e a sugestão de casamento. Você tem um talento incrível, Sônia. Estou ansioso para ver o que você vai trazer para o meu restaurante. A atmosfera na mesa estava carregada de expectativa e entusiasmo. Igor sentiu que estava tomando a decisão certa, não apenas para o restaurante, mas para a vida de Sônia e Misha. Ele se sentia responsável por ajudá-los a construir um futuro melhor. Nos meses seguintes, Sônia se adaptou rapidamente à nova vida. Ela e Misha se mudaram para a cidade de Igor, onde ele havia providenciado um pequeno apartamento. Misha começou a ser tratado por médicos renomados, e Sônia se dedicou a trabalhar no restaurante, onde suas criações culinárias logo se tornaram um sucesso. A relação entre Igor e Sônia floresceu. Eles passaram horas conversando, rindo e compartilhando sonhos. Igor se sentia cada vez mais atraído por ela, não apenas pela sua beleza, mas pela força e determinação que ela demonstrava. Finalmente, após meses de trabalho duro e momentos compartilhados, Igor decidiu que era a hora de dar o próximo passo. Ele planejou um jantar especial no restaurante, onde tudo começou. Com velas acesas e uma mesa elegantemente posta, ele se preparou para fazer a pergunta que mudaria suas vidas para sempre. Sônia, você se lembra da primeira vez que nos encontramos? Ele começou nervoso, mas determinado. Ela sorriu, lembrando-se do dia em que seus olhares se cruzaram pela primeira vez. Claro que sim. Foi um dia muito especial. Desde aquele dia, minha vida mudou completamente. Você trouxe luz para os meus dias e sabor para a minha vida. Ele respirou fundo, olhando nos olhos dela. Sônia, você quer se casar comigo? Sônia ficou em silêncio por um momento, surpresa e emocionada. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto enquanto ela sentia lentamente. Sim, eu quero! Ela exclamou, e Igor a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço apertado. A felicidade deles era contagiante, e todos no restaurante aplaudiram e comemoraram. O amor que havia começado com uma simples conversa sobre molhos agora se transformava em uma nova vida juntos. Meses depois, eles se casaram em uma cerimônia íntima, cercados por amigos e familiares. A alegria estava estampada nos rostos de todos. Igor e Sônia sabiam que estavam prontos para enfrentar o futuro.